Então, vamos falar de Comex? Eu sou a Maria Guimarães, da It's Company, e hoje a gente está recebendo uma convidada super, assim, sensação do momento, blogueira de comércio exterior, sócia fundadora da Comex Market. A gente está aqui com a Thaís Quintana. Prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Acho que a gente se conhece já no Comex há um bom tempo. O quê? Uns 10? Bastante Uns tempo. 10 anos aí já, né? Eu tenho 10 anos, gente, que eu perturbo a Tia Maria. Toda empresa que ela já passou nessa vida, eu ligava lá para vender câmbio para ela, tá? Isso aqui que é um Exatamente. relacionamento de cliente e... Sólido, relacionamento sólido de parceria. Tá vendo? E aí, graças a Deus, a gente continua sempre que possível, né, trabalhando em parceria e tá aqui hoje para mim é um prazer estar contribuindo para esse seu projeto, que eu tenho certeza que vai ser incrível, já é. E todo o pessoal vai gostar muito de acompanhar, vai ter muita novidade, muita coisa boa sobre o comércio exterior por trás, né, nos bastidores aí, que muita gente não tem ideia de como que funciona, regras, normas, atualizações, enfim, podem seguir a ITS Company aí, esse podcast vai valer muito a pena. Na verdade, é isso que a gente faz, né? A ITS, ela foi criada para solucionar os problemas das burocracias, dos processos internacionais para os clientes, né? Então, a gente apoia as importações, exportações. Na verdade, o cliente chega com projetos assim Mirabolantes. mirabolantes para a gente tentar entender e dar aí o melhor caminho, o melhor escopo logístico, a melhor solução para aquele projeto do cliente. Mas, mais uma vez, muito obrigada. E hoje a gente vai falar dos desafios e soluções de câmbio internacional nos processos internacionais. Porque, afinal de contas, né, Thaís, não existe comércio exterior Sem câmbio, minha gente. exatamente. Né? Muitas vezes a gente está lá no início do processo, às vezes está lá no finalzinho do processo, mas o câmbio ele perpassa por várias etapas do processo internacional de compra e venda, né? A parte de negociação inicial, posição de preço de venda, de compra, a parte de logística. Então, assim, é fundamental você ter um bom entendimento de câmbio, um excelente relacionamento com as instituições financeiras que você escolhe trabalhar para poder mitigar riscos, previsibilidade de custos. Enfim, câmbio é muito importante. E a importância de ter um parceiro, uma pessoa que vai cuidar dos seus câmbios, né, para evitar transtornos, dinheiro parado, dinheiro que volta, né, para minimizar aí possíveis riscos nessas operações internacionais que envolvem as importações e exportações. Então, vocês fiquem ligados aí na Comex Market, viu, gente? Por gentileza. Quem não me segue, depois procura lá no Instagram, Thaís Comex Market. Eu posto muita coisa sobre câmbio, tanto da parte operacional, dos bastidores, quanto no dia a dia também, dúvidas de clientes. Geralmente o cliente me faz a pergunta, se eu vejo que é muito interessante, que pode ser dúvida de outras pessoas, eu já gravo ali e posto. Blogueira, tá, gente? Blogueira, tenho blogueirado Comex. muito. E tem dado resultado, tá? Tem muita gente que me responde no Instagram falando, nossa, eu não sabia que era assim que funcionava. A gente manda anexos documentos lá na plataforma, não tem com quem conversar, ninguém responde. Manda e-mail, responde daqui 3, 4 dias, enquanto a gente tá aqui louco, descabelado. Enfim, é uma jornada, é um processo, mas que eu tenho gostado, assim, tô aproveitando bastante, tô aprendendo muito. Acho que eu aprendo mais com os clientes do que a gente mesmo resolvendo o problema, né? É engraçado. Troca. Esse ponto é um ponto importante, Thaís, porque assim, a gente tem ouvido dos clientes, né? São dúvidas que chegam pra gente também. Porque a Trading Company, ela cuida do processo do cliente. Então, a gente fala um pouco de câmbio, óbvio que a gente não entra, né, a fundo ali, mas a gente traz a solução para o cliente, por isso que você está aqui hoje, né, e a gente tem feito essas trocas para atender os clientes aí. Mas esse é um ponto importantíssimo, porque tem muita reclamação de cliente que está fazendo fechamento sozinho, lá na plataforma digital das instituições, sem assessoria, né? E isso é, assim, terrível. Né? A começar pela. Eu vou deixar você falar um pouquinho, mas eu vou começar pela volatilidade. Volatilidade. Isso. Oscilação, né, da moeda. Eu tenho alguns clientes que trabalham com trade, você vai saber explicar melhor do que eu, a questão de importação por conta e ordem, por encomenda, enfim. Que aí o pessoal chega com a demanda de câmbio, mas muitas vezes não é o próprio cliente que vai fechar o câmbio. Exatamente. Acho que você pode até comentar depois para explicar a diferença, que eu acho que isso é muito importante, muita gente não sabe, tá? Acho que quem faz o câmbio é sempre quem é o comprador, ou quem é o CNPJ responsável no final, e nem sempre é. É por isso que a gente precisa de trades aí para facilitar o processo para o cliente. Mas tem cliente que chega com um documento, eles nem sabem o que é uma Proforma Invoice, que é um documento básico.
Assim, é muita falta de informação. Às vezes o pessoal tem uma ideia, tem um projeto, eu quero importar. Tá uma moda agora, eu quero importar da China para revender no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, enfim. Não é para amadores, viu, Tá? gente? E não estou desencorajando ninguém de que você não deve importar. Se você tem um projeto, sim, comece a desenhar o seu processo, pesquisar produto, fornecedor, isso é importante. Mas não tenta fazer tudo sozinho, né? Acompanhando guru de internet, vendo vídeos no YouTube. Isso é muito bom, você deve sim conhecer o que tem de produto no Se mercado, inteirar das informações, se de informação, capacitar, né? mas não confie em tudo que está prometendo milagre, né? Importação no Brasil, gente, é pagar imposto. Não sei se vocês têm Exatamente. acompanhado E aí. chega, né? Chega umas coisas assim pra gente. Como que eu consigo trazer um produto assim que precisa de anuência sem ter que desembaraçar? Gente, isso chega todos os dias pra gente. A gente falou hoje, inspeção de carga, que é outra coisa importantíssima no processo de importação, e muita gente quer importar por conta própria sem entender como é que funciona, não sabe se o fornecedor é confiável ou não sabe. Às vezes o cara te vende na reunião ali um modelo, uma amostra de um produto top A, qualidade excelente, Não chega mas na aqui. hora de enviar o produto ele vai e substitui o material, substitui ali, né, a linha de produção. Mas você não fez a inspeção, como é que você vai reclamar de um produto que recebeu errado, Exatamente. de qualidade inferior, se você não fez a inspeção de mercadoria? Né? Aí tem a parte de câmbio. Eu preciso pagar $1.000 aí de inspeção na fábrica. Beleza. Aí o pessoal, quanto é o dólar? Vamos supor, R$ 5. Então tá bom, vou transferir R$ 5.000. Qual que é seu Pix? Não é assim, Não é né, assim que gente? funciona. Tem pagamento de imposto, né? Inspeção, tem recolhimento de IOF, tem recolhimento de imposto de renda. Cada país é uma alíquota diferente. Se o escritório da empresa de inspection foi em Hong Kong, Exato, né? Porque Hong Kong é considerado paraíso fiscal. Então, a alíquota de imposto de renda no recolhimento desse imposto é de 33,333%. Né? Aí também tem a questão de negociação. A cargo de quem é a responsabilidade desse imposto? É de quem está comprando ou de quem está vendendo? Porque isso também vai influenciar aí em qual alíquota de imposto a gente vai considerar na hora de fazer o fechamento de câmbio. E tudo isso aí, às vezes, sistemas, né, que estão automatizados e facilitam muito a vida e os processos são excelentes. Mas se você é uma pessoa que não domina a regra, que não entende de tributação, que não entende do processo de câmbio como um todo, não é só anexar documento na plataforma do e banco fechar o e câmbio, debitar o não. dinheiro da conta, não, tá? Você vai ficar ali, pode ter problemas na Receita Federal se você não fizer o recolhimento de impostos corretamente, né? Porque a responsabilidade passa a ser sua. Se você está fechando o câmbio na plataforma digital, não estamos aqui, gente, para falar mal de nenhuma plataforma digital. Isso Pelo são contrário. os APIs, as plataformas digitais, elas têm uma importância significativa porque o volume de câmbio é muito, né? Assim, são importantes, mas o mínimo que se espera é que você seja responsável e vá atrás da informação para não deixar o seu CNPJ, né, descoberto aí das obrigações fiscais mesmo. Na verdade, desde que foi atualizado ali o manual de câmbio, né, que é o novo marco cambial, agora tem a regra antes a instituição financeira era corresponsável com o cliente. Então, qualquer informação que eu declarasse para o Banco Central, qual mercadoria, qual país, qual valor unitário, enfim, vou pagar, forma de pagamento, vou pagar 30 agora, 70% no embarque, enfim. Tudo que eu declarava, eu era corresponsável com o cliente. Se o meu cliente colocasse a informação ali inexata, incorreta, omitisse informação e caísse em auditoria, a instituição financeira também tinha que ir ali responder. Poxa, mas você não fez ali uma auditoria? Cadê o seu crivo de compliance? Não foi analisada essa documentação prévia? Não foi informado para o cliente das obrigações que ele tem com carga tributária, com documentação complementar que às vezes tem que ser apresentado, né? A gente falou muito com importação que tem anuência. Não é só apresentar para a forma invoice, a invoice, beleza, tá liberado na alfândega. Se tem que existir, se tem registros adicionais, certificados, autorizações prévias, o banco, né, a corretora, qualquer instituição financeira também tem que cobrar do cliente. Só que com o novo marco cambial, a responsabilidade agora é única e exclusiva do cliente. Do importador. Ainda continua acontecendo a conferência, a gente dá a informação para o cliente, mas a responsabilidade é de quem está importando, né? É o seu CNPJ que é responsável e deve correr atrás ali de saber, né, das informações corretas para não correr o risco de você cair em auditoria aí, né, ser fiscalizado, pagar multa, suspensão do CNPJ, para ser sancionado negativamente, que a gente, né, evitar aí a todo custo. Pelo menos é o que eu tento nas minhas consultorias, né, de câmbio com os meus clientes hoje.
Sabe que eu me recordo do banco ficar cobrando mesmo a informação de previsão de embarque no invoice. Hoje a gente não vê isso mais, né? Ele não cobra, mas a gente internamente tem que informar como é que funciona. Aliás, meu Deus, tá falando de casa, né? De Não, mas coisas. antes tinha que conter essa informação nos invoices. Algumas instituições Depende de não instituição para permitiam. instituição, tá? Vou te falar que a grande Hum, maioria vai exigir por quê? Eu vou falar de importação formal, porque na simplificada, Curiosidade, tá, gente? Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. importação simplificada até $3.000 ali vai vir Nós, via courier, então não tem muita exigência de previsão de embarque. Né? Daqui uma semana, daqui 10 dias, 15 dias, para o banco não faz diferença, por quê? O banco não vai cobrar declaração de importação, que já é diferente na importação formal, que é o nosso nicho hoje, né? A maior a maior parte dos parte das clientes. operações. A gente costuma cobrar ali a cada 180 dias, o banco vai questionar o cliente, vai te mandar uma planilhazinha lá, ó, fulano, você fechou com a gente aqui 10 contratos de câmbio nos últimos 90 dias. Favor enviar as DIs. Gentileza nos informar aqui o número da sua declaração de importação. E hoje, além da declaração de importação, tem que informar também o número de protocolo, porque senão o banco não consegue consultar. E isso é uma informação recente. Antigamente, só a DI, o número da DI, o pessoal do back-office lá do banco já analisava, sabia se tinha saldo, se não tinha, liberava, zerava sua pendência com o banco. Agora não. Isso fica muito processo parado. Os clientes mandam o número da DI, mas não mandam o protocolo. E tem muito cliente que não tem controle. Protocolo que que é é esse protocolo? Só pedir para o falou que não existe despachante. isso, não. Exatamente. Aí a gente tem que correr atrás com o despachante para ele liberar esse número para a gente conseguir zerar a pendência. E por que que tem essa chatice? Porque é chato mesmo, mas tem que ser feito, tá, gente? É uma burocracia necessária. O Brasil, ele tem uma normativa muito exigente contra lavagem de dinheiro, né? Que é o famoso PLDFT, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro e Terrorismo. Então, eles vão inspecionar, eles querem saber se está mandando $100.000 para a China, está importando bolso de couro? Beleza, tudo bem. Pode mandar lá o seu dinheirinho. Daqui 3 meses, cadê sua declaração de importação? Você mandou $100.000 para a China, cadê o produto? E aí, você tem que provar, por A mais B, não. A documentação está aqui, foi desembaraçada, eu tenho a DI. Ah, não tenho DI, deu problema, o fabricante atrasou a fabricação, faltou o produto. Teve distrato comercial, ele vai cancelar, vamos fazer um pedido com um novo fornecedor. Não tem problema. Você pode contar a história da carochinha que você quiser para o Banco Central. Desde que você prove. Desde que você depois apresente documentação que vai comprovar aquilo ali e liberar a sua pendência. Aí você me pergunta, Thaís, tá? E se eu não enviar a DI? O que acontece? Eu sou penalizada, eu pago multa? Vai depender de instituição financeira para instituição financeira, tá? Eu tenho muitos clientes que fazem o leilão de taxa, que cota no Banco do Brasil, no Itaú, cota com fintech, cota com corretora, cota com Deus e todo mundo, e deve cotar mesmo certíssimo, porque o cliente tem que procurar a menor taxa do mercado. A gente sabe que importação é muito imposto, então o câmbio é seu aliado. Na negociação de taxa ali é que você vai conseguir reduzir os custos para, enfim, conseguir o melhor preço. Só que aí o cara fechou o câmbio em tanto lugar diferente que ele não sabe nem de onde que veio o contrato de câmbio dele. Internamente, Não faz um controle. não tem controle, não tem compliance, não tem auditoria interna, não tem nada. Aí acontece às vezes do cliente não ter esse controle e não enviou a documentação, ou então ele delega isso para o despachante dele, que também é outra pessoa que não é responsável, ele faz o processo, mas ele não é responsável por controlar suas importações. Gente, aí abre aspas, porque todo cliente contrata uma empresa de despachante aduaneiro, achando que despachante aduaneiro vai fazer controle interno dos processos do cliente. O despachante aduaneiro vai fazer guarda de documentos, que é obrigação do importador. Por 5 anos, né? Mas vale lembrar aí, ó, Exatamente. guarda da documentação A de gente tem uma câmbio legislação própria para e a isso. importação também, né? Não é só do câmbio, contrato, SWIFT, tem que ter tudo. Tem que ter, gente, uma pastinha organizada lá, né? Na nuvem, no Excel. Tem gente que gosta de imprimir. Gente, A na tem até hoje. normativa de câmbio fala exatamente quais são os documentos que a empresa precisa fazer a guarda ali, né, no caso de uma auditoria fiscal. E, só para finalizar, tem cliente que contrata despachante achando que despachante vai fazer gestão do processo. Gente, despachante aduaneiro é um dos agentes envolvidos ali na operação. Assim como o câmbio, assim como as trading companies, cada um tem um Pessoal da papel, logística, né? Agente de Os carga. agentes de carga, cada um tem um papel ali naquele processo internacional, tá? É bem isso.
apesar de que despachante também pode fazer, sim, tá? A gestão do seu Desde que processo de seja importação. Mas é um acordado. serviço à parte. Vamos defender aqui nossos colegas de profissão. Porque é uma dor que eu tenho, que eu ouço muito dos meus despachantes parceiros. Thaís, o pessoal não tem ideia do que eles estão fazendo, assim. A gente sabe que tem muita empresa que já está no mercado há um pouco mais tempo, Não é uma regra geral, né? que Mas tem tudo, tem cliente que é uma coisa linda. Tudo que você pede, o tudo cara tem tudo documentado, redondinho. redondinho. Você pede, ele te manda de imediato qualquer documento, qualquer informação. Quem dera se todos os clientes fossem assim, Nossa. né? Mas eu acho também que é nosso papel, que tem experiência no mercado, ajudar e passar informação e explicar, igual a gente está fazendo aqui, comentando sobre, para que as pessoas tenham acesso à informação, né? Olha, você tem obrigatoriedade, todo o seu processo, guarda a documentação, né? E a Receita, o Banco Central, tem até 5 anos para bater na sua porta lá, ó, vamos revisar seu processo. Vamos, especialmente agora com essa questão de catálogo de produtos do Nossa. INPE, né? O novo processo já está aí, todo mundo já deveria ter se adequado. Quem não se Espero que todos adequou, estejam se preocupando com o esteja se catálogo de preocupando. produtos. E tecnologia, a gente estava comentando mais cedo qual que é o papel, né, da tecnologia no câmbio e para auxiliar os processos de comércio como um todo. Muito se fala de inteligência artificial. Eu acho que hoje todo mundo quer ter acesso a um chat GPT da vida ou alguma API que você vai contratar específica para o seu nicho de negócio. E hoje em dia os bancos também, corretores, as fintechs principalmente, estão muito preocupadas em oferecer soluções que vão integrar com os sistemas dos clientes, com os CRMs do cliente, né? Ou os IRPs aí. Por quê? O cliente quer facilidade. Ele quer processo e agilidade. A vida está muito dinâmica, né? Os processos estão, é, parece que muito mais rápidos, né? Então a gente Com certeza. precisa dessas ferramentas. De fato, são ferramentas que ajudam, né, Thaís? A questão é, gente, são ferramentas. Né? Exatamente. Você ainda precisa ali de uma pessoa com expertise em câmbio para te dar ali o norte certinho do que você está fazendo, né? Cotar, igual a Thaís falou, cotar as taxas é super importante, gente. Acho que tem que cotar mesmo, né? Eu mesma passei por várias situações, né? Você Sim, acompanhou aí durante esses anos, né? É, então, assim, é, a transformação digital, assim como o novo processo de importação, né, e a do INPE chegando, eu acredito que até vai ficar mais fácil, porque, se eu não me engano, uma das coisas que a do INPE prevê é todo o processo, inclusive, de pagamento, dos recolhimento dos impostos. exatamente dentro do novo processo de importação. Eu Né? não fui na última COFAC, eu não sei se eles comentaram e falaram sobre fui, isso, porque era tema justamente eu essa parte de fui. integração dos sistemas bancários com a do INPE, para que os clientes consigam fazer ali todo o processo, né, do início ao fim e agilizar, né? Imagina quantos mil processos de importação não são analisados por dia. Exato. E se a gente tem um sistema que vai informatizado, com inteligência artificial, que vai agilizar, se a gente libera, não sei, Gente, 500 mil processos, vai as liberar 1 milhão. importações, Né? elas serão liberadas antes da chegada, né? Isso é Imagina sensacional. o fluxo. Vocês têm noção do fluxo de processo de importação no terminal alfandegário? Vocês têm noção do porto? Como que o Porto de Santos fica? E outros portos, porque o Brasil tem N portos, né? Então isso vai facilitar, de certa forma, agilizar, né? Melhorar. Eu vejo o NPI como melhoria para nossa área, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que vai facilitar muito, não só a parte de processo, rapidez e agilidade, mas também mitigar riscos. Segurança. Segurança, especialmente essa parte que veio para somar, eu acho que a inteligência artificial, eles têm um alcance, uma capacidade de análise de dados, de big data, Rápida. é surreal, né? Então, assim, você vai conseguir prever ali comportamentos, perfis suspeitos, né? Documentação que não está muito transparente. Sim. Então, são ferramentas que, às vezes, a olho nu ali, o fiscal não vai conseguir pegar. Mas com as ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje, nossa, vai facilitar muito. Sem Já tem falar, facilitado, né? sem falar, né, Thaís, assim, que nós seremos os responsáveis por dar essas informações. Os responsáveis pelo banco de dados A gente vai seremos comentar. nós, os importadores, né? E aí eu realmente vejo como uma coisa muito positiva, né? O NPI para nossa área, porque o nível de segurança será muito maior e tornar de fato, porque muito se fala em corresponsável,
né? Mas a Receita, os COFACs é uma forma de falar disso. A Receita, ela está muito mais perto dos importadores, Está aberto a né? ouvir e receber críticas e sugestões. Eu achei sensacional a primeira vez que eu fui. É tornar mesmo os intervenientes no comércio exterior como corresponsáveis do processo, né? Verdade. Você coloca as informações ali do seu processo. Então, e aí até te falando, a última COFAC foi sensacional, porque todo mundo sabe que a gente não tem teste na do Inter. Módulo, né? A gente não tem. Então, assim, é de fato trocar quem o tá pneu do fazendo, carro, tá compartilhando o que deu de errado para corrigir, né? E aí já foram levantadas, né, algumas situações lá nesse último que teve aqui em Belo Horizonte. A gente tem COFACs, né, em vários estados e cidades. E o último que teve aqui falou realmente sobre alguns atributos dos materiais que a gente ainda, muita coisa da área da saúde, inclusive, que a gente ainda não estava conseguindo identificar como é que seriam preenchidos. Então, assim, a receita está muito mais perto da gente. Eu tô muito curiosa para entender essa parte de câmbio, apesar que é um negócio meio complexo, porque quem é do câmbio tem que entender de comércio exterior, tem que entender do processo de importação, das normas, das leis e tudo mais. Porém, na nossa operação, na parte cambial, não tem nada a ver com essa parte operacional de importação. E eu quero saber um caso à parte, né? É um caso à parte. Que faz parte. Mas conversa. E um depende do outro, de certa forma, para poder liberar o processo na alfândega. E aí eu tenho... inclusive, talvez você consiga até me tirar essa dúvida. Eu recebi essa semana de um cliente. Thaís, a gente fechou um câmbio, o dólar tava, sei lá, R$5, mas aí agora teve variação cambial. Como que eu faço para poder reportar isso aqui na minha DI? E aí eu falei, amigão, vamos ligar pro despachante. A gente precisa de chamar os universitários aqui para poder dar um auxílio. São fatos isolados. Na verdade, você fechou, geralmente, principalmente quando a gente fala de China, vamos colocar assim, que é a maioria, né, das operações que chegam pra gente hoje em dia, você fechou o câmbio há 30, 60 dias antes, né? Se a gente falar ainda de prazo de produção, você fechou bem antes, você pagou 30% numa taxa, depois produziu. Depósito inicial. Exato. Depois produziu, aí você pagou ali em 50 dias os 70% para liberar, vai depender da negociação, né? E aí ainda tem o embarque, o tempo de transit time, a chegada no Brasil, quando a sua DI vai ser, enfim, registrada. Gente, cada fato é uma taxa, né? Isso você vai computar, você vai contabilizar internamente na sua empresa, né? Pode perguntar aí o seu financeiro, perguntar a contabilidade, né? Por quê? Porque isso precisa ser contabilizado. Geralmente, na controladoria, tem-se uma conta ali de variação cambial, né? E a gente sabe que cada processo de importação, ele apura ali o seu custo individual do processo. Então, isso tem que ser computado. E a gente ainda nem falou da taxa do frete, que ainda é outra taxa, tem spread de armador, né? Então, assim, durante o processo internacional, você tem várias taxas de câmbio diferentes envolvidas no seu processo. O pessoal me pergunta muito, não tem como congelar o dólar? O que a gente pode usar de instrumento, né? Tem. Vamos falar de câmbio para auxiliar aí os importadores, porque essa semana passada o dólar estava 5,42, hoje bateu quase 5,60, essa conta, né? Hoje eu tô na sexta-feira, hoje já é segunda, né, gente? Eu fico super nervosa quando eu ligo pra Thaís e eu tô fechando um câmbio de exportação para receber e eu ligo pra Thaís e aí a taxa vai lá embaixo e fica lá embaixo por dias. A gente fechar o câmbio, o dólar sobe. Inclusive, vou aproveitar o espaço para dar uma informação, não sei se todo mundo sabe. Depois a gente volta nessa parte de instrumentos cambiais para rede cambial, para ajudar o pessoal aí com a prevenção, né, contra a oscilação. Só que você falou exportação que eu lembrei para não esquecer. Você não tem obrigação de fechar o câmbio no dia que você recebe a ordem, tá? É uma dúvida de muitos importadores e muitos exportadores. Não precisa, por quê? Ai, meu dinheiro vai voltar! Falando de exportação, que é um dos processos que a gente faz juntos, né, que eu te auxilio, mas tem outros clientes também que têm essa dúvida. Thaís, recebi, a gente manda um e-mail para o cliente informando, olha, chegou uma ordem de crédito em nome da sua empresa, no valor X, gostaria de receber uma cotação?
E aí a gente passa a cotação para o cliente. Agora, eu falando como comercial de câmbio, tá? Óbvio, o cara quer que você feche o câmbio na hora, de imediato. Por quê? Ele quer vender, ele quer fechar o câmbio para liberar um processo. Mas pensando no seu processo internamente, nos seus custos da sua operação, é viável fechar o câmbio? A taxa do câmbio naquele dia tá legal, tá interessante para você? Se não tiver, você não precisa fechar o câmbio naquele dia. Você pode esperar a oscilação variar, quando o dólar chegar a uma taxa desejável, agradável e atrativa, você pode fechar o seu câmbio. Outra opção é você fazer um hedge cambial, né? Você vai travar o dólar, que aí são tipos de contratos de câmbio que tem no mercado, que você trava, você negocia uma taxa do dólar para poder liquidar numa data futura. E aí tem que ver com o banco, com a instituição financeira que você costuma trabalhar, se vale a pena. Porque às vezes o cliente tem uma operaçãozinha pequena, 5 mil dólares, 20 mil dólares. Não faz tanta diferença assim, né? Mas se é uma operação maior, né? De valor mais. A oscilação pode Pode impactar impactar de forma diretamente, pode fazer sua operação ficar montante. negativa, inclusive, né? Exato. Então, é uma dica que eu dou, consulte a instituição financeira que você trabalha e questione quais são os tipos de contrato de câmbio que podem me auxiliar aqui, primeiro, a reduzir o custo, a me ajudar a prevenir contra a oscilação cambial, eu quero reduzir o risco da minha operação, né? E por isso é importante você ter um relacionamento com quem te atende no câmbio. Porque no sistema vai ter lá tipos de contrato, trava de câmbio, NDF, ACC, ACF, NIMP, tem vários tipos de contratos de câmbio. Mas se você não sabe como é que funciona na prática, não adianta. Para você é diferente. Não adianta. Uma coisa é câmbio pronto, que é o câmbio que é mais feito no mercado hoje, pelo menos a carteira de clientes que eu atendo é câmbio pronto. Cotou, fechou. É instantâneo, basicamente, né? E aí não tem muito o que fugir. Você tem que já ficar de olho no mercado, falar, Thaís, ó, semana que vem eu tenho que fechar a operação de câmbio. Você acha que a gente já fecha cota hoje? Ou eu fico acompanhando o mercado alguns dias pra gente pegar a melhor taxa do momento? E aí também casa muito com muitos aplicativos hoje, tanto de instituições financeiras quanto aplicativo de trading, que você pode colocar alertas de mercado. Você coloca lá, quando o dólar bater... O aplicativo te avisa, o aplicativo vai te avisar. É como se você colocasse um break-even ali do seu dólar, do seu processo, né? E aí o aplicativo te avisa. Chega alerta no celular, chega alerta no e-mail, tem vários tipos de filtro. Por exemplo, quando o dólar cruzar 5,50, eu quero receber um e-mail. Se o dólar ficar abaixo de 5,45, eu quero receber uma notificação. E aí você vai ter ali acesso. Outra opção alternativa que eu dou para os meus clientes a gente faz um monitoramento de mercado. Porque aí vai além de taxa. A gente vai monitorar os acontecimentos econômicos, históricos, geográficos, desastres naturais. Eu chamo isso de boas práticas. Se as empresas, os clientes começarem a atentar para isso e contar com um apoio de um especialista em câmbio, gente, é sucesso. Assim, ó, monitoramento de mercado para câmbio é porque não é só a taxa que conta, né? Tem vários fatores que vão influenciar na taxa exclusivamente, né? Fatores externos, políticos, econômicos. De time. Essa semana foi maravilhoso. Ela vai assistir, eu vou mandar esse aqui pra ela. Quase que eu solto o nome que eu não vou falar, mas a pessoa vai saber quem é. Eu passei a cotação para um cliente esses dias, importadora de medicamento. Então, assim, tem que ser preciso, não pode errar. Esses medicamentos oncológicos é uma coisa muito sensível, tem anuência às vezes, né? Então, assim, passei a cotação para o cliente. Aí ela falou assim, o mercado vai subir. Eu falei, ó, com todos os dados que eu tenho aqui, eu tenho certeza que o mercado vai subir. A gente estava botando o dólar de manhã 5,42, eu acho. Né? Sei que estava abaixo de 5,50. Aí ela falou assim, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu falei, tá, mas se oscilar para baixo qualquer tanto, você me chama? Eu falei, pode deixar que eu entre em contato, fica tranquila. E eu fico o dia inteiro assim, né? Igual a área, assim, de olho nas taxas. É sua vida. Aí o dólar caiu 5 centavos, foi lá embaixo. Mas aqueles movimentos estilinhos, né? Quando o dólar cair demais, desconfia porque tá preparando para subir. Caiu, eu chamei, liguei, umas 4 vezes e nada. Aí ela sumiu. Aí na hora que ela voltou, mentira, o dólar subiu mais de 5 centavos. Foi uma oscilação assim. Desceu para subir, literalmente. Aí ultrapassou o custo dela de básica. Ela, menina, você não vai acreditar. Eu tava aqui na Shopee, eu tava olhando umas promoções, eu não vi, tava no silencioso do celular, não consegui te responder e o dólar sumiu. O que eu vou fazer agora? Eu falei, olha, a gente tem 2 opções. Ou a gente fecha o câmbio, você vai ter que arcar com o custo adicional, porque não tem o que fazer, ou negocia com o seu fornecedor um prazo
Vai ser um medicamento que também não tem muito prazo ali para poder negociar. Medicamento, geralmente. E se puder esperar mais uns 2, 3 dias, pode ser que tenha uma outra retraída de mercado. A gente tem uma janela para poder fechar o câmbio mais barato. Se não for impactar o tempo de embarque Se dela. não for, se a gente tivesse. Tem isso também, tá, gente? Logística. A gente de carga aí, eles trabalham lado a lado com a gente, porque às vezes tudo pode, muitas coisas podem interferir no processo, várias coisas podem dar errado. Mas a gente se ajuda. A gente, o pessoal da trading, o despachante, a gente tem que fazer o possível para acomodar a necessidade do cliente e reduzir o custo, né? O tempo inteiro. Minimizar, né, os riscos da operação. É engraçado você falar isso, que hoje eu falei isso com o cliente. Maria, eu preciso trazer a carga, é urgente, ainda não está produzido. Você quer pagar? Tá bom. Vamos pagar o 30% então, não tem problema. Mas eu sugiro fazer uma inspeção de fábrica antes de você pagar os 30%. Você conhece o exportador? Você já importou desse exportador? Você tem ali o mínimo de relacionamento entre as empresas? Não. Então vamos fazer a inspeção de fábrica, Não é né? recomendável, né? Pagamento antecipado para fornecedor Não, novo. gente. É igual pedreiro, gente, aqui no Brasil. Se você paga a obra toda no primeiro dia, o pedreiro não vai concluir nunca a sua obra. Se você paga ele semanalmente, ele vai entregar de acordo com o que minimiza o está risco, minimizando o risco, né? e a agilidade do processo, né? Mais ou Infelizmente, menos às vezes isso. funciona dessa forma. Às vezes acontece, sabe, quando o dólar cai muito, o pessoal quer antecipar pagamento. Fala, Thaís, nossa, o dólar caiu demais, eu tenho mais 100 mil dólares de invoice parado aqui, vamos pagar tudo para liberar, ficar livre disso? Falei, quem é seu fornecedor? Pagar é o de menos. Não, se você quer mandar, a gente manda agora. Opa, maravilha, eu adoro fechar câmbio. Mas quem é seu fornecedor? É viável? Porque a gente faz também todo esse papel não é, eu não falo nem que é consultoria mesmo, é conselheiro do nosso cliente. Porque a gente está pensando lá na frente. Faz parte da operação. O cara está pensando puramente custo. Mas e relacionamento? E prazo de entrega? E produção? E segurança? E se você paga esse negócio todo adiantado, você sabe se vai ter algum feriado lá que vai impactar? Igual na China tem feriados que é mais de uma semana. A gente acabou de ter o Golden Week. Você já olhou com o seu agente de carga, né? Ele vai entregar essa carga, pô, você tá pagando antecipado, ele vai entregar a mercadoria antecipada também? Ele vai acelerar a produção? Como que tá a situação da estrutura logística aí da origem? Você já conseguiu o container, amigão, para embarcar essa carga? Porque entendeu? E o cliente às vezes não pensa nisso, né? Acho que o processo internacional, seja ele qual for, eu sempre falo isso, tá? O processo internacional ele tem que ser tratado como único. Ele tem que ser tratado como um projeto, por menor que seja, ele tem que ser tratado como um projeto, porque tem particularidades daquele processo, né? Você não pode sair fazendo pagamentos e dando green light para embarcar, não é assim que funciona. Sem saber se está tudo redondinho, né, Che? A análise ela tem que ser feita de uma forma no todo, né? No tal do processo door to door, né? O que vai impactar aqui se minha carga ficar parada? Porque também embarcar e ficar parado aqui no Brasil por alguma situação que está acontecendo também é custo. Né? Então, assim, o que a gente sugere, né? E o trabalho que a gente faz é esse. Antecipar, trabalhar ali na prevenção, né? Análise dos documentos antes do embarque, para garantir que o processo chegue o mais adequado possível para atender a legislação aduaneira, que a gente sabe que é muito burocrática. Né? Mas eu penso assim, tudo bem, a gente tem uma carga muito grande tributária que impacta demais a operação. Eu tenho feito mentoria com alguns clientes de importação que estão no comecinho, né? Mais focada para o câmbio. Que o pessoal fala assim, mas a minha carga é tão pequenininha, né? Nossa, deve ter cliente aí de milhões. Nossa, você vai perder seu tempo comigo? Gente, não existe isso. Todo mundo tem a mesma importância. O seu processo ele é pequeno hoje. Mas, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, você vai estar com uma operação grande. Hoje você traz uma caixinha de sapato. Amanhã você faz um container compartilhado. Amanhã você traz seu próprio container. E vai evoluindo, né? O que vai fazer a diferença nesse seu processo inicial são os seus parceiros. E tem o cliente que a gente tem um apego emocional ali, né? Que você vê potencial. Esses casos acho que são os melhores, Tem muitos, assim. Então, eu não desmotivo ninguém. Não, igual o pessoal fala, mas aqui é muito caro, não vale a pena importar. Vale a pena sim, né? Mas tem que valer a pena de que forma? Você tem que entender com que você está importando, quem é seu parceiro comercial, quem é seu despachante, quem é seu agente de carga, quem é seu gerente de câmbio,
né? Eu gosto de usar as plataformas financeiras hoje a meu favor para agilizar o processo, né? Se eu tenho um cliente que fecha 50 contratos no dia, eu vou fazer um por um na mão? Não faz Não tem sentido. jeito, Eu tenho um né? sistema que vai facilitar isso para mim. Eu tenho um sistema que vai me ajudar a fazer alerta de mercado. Eu tenho um sistema que me ajuda a ler as principais notícias. Eu faço meu filtro ali e vejo o que realmente eu analiso que vai impactar a vida do meu cliente. O dólar vai subir, vai, mas vai mesmo? Será que vai Mas tanto? eu acho que o ponto é esse. De novo, as Entendeu? ferramentas são boas, elas otimizam a nossa rotina, elas ajudam muito, mas as ferramentas elas não fazem a análise do nível que uma pessoa com expertise naquilo consegue fazer. Concordo. Eu acho que Eu eles acho que são é uma é junção. uma junção das duas coisas. Concordo completamente. Falando de custo, especificamente falando, hoje em dia, o mercado de câmbio está muito concorrido, né? Muito Super. competitivo. E depois que o novo marco cambial abriu aí brecha no mercado para que pessoas que, como eu sou uma correspondente cambial. O que significa isso? Eu não sou nem banco nem corretora, mas eu presto serviço para essas instituições financeiras. Então, eu faço uma intermediação da cotação. Você pode contratar uma Bloomberg da vida, que é um sistema que vai cotar para você simultaneamente ali com todos os bancos, vai te dar ali a taxa, você vai escolher quem tem o mais barato, isso tem relacionamento, e eles investem o seu câmbio. Pode, ótimo. Mas tem cliente que pensa também na questão de reciprocidade. Tem o cara, mas a minha folha de pagamento é de tal banco. Tem consórcio, eu tenho investimento, eu tenho várias coisas lá. Então, Relacionamento, eu né? quero direcionar o meu câmbio para lá. Beleza, mas o seu câmbio lá está sendo vantajoso? Eu já vi casos de que não. Quanto está pagando de tarifa? Quanto está pagando de cotação? Na plataforma do banco, você consegue lá citar lá o dólar, 5,50. Você fala assim, não, bom, ó, faz 5,40 que eu fecho agora. Você não consegue fazer Você não vai isso. conseguir. Então, tem limitações. Sistemas são excelentes, facilitam demais a nossa vida, mas a gente tem que saber usá-los a nosso favor. Né? Então, que fique aí, se alguém for levar alguma coisa do que eu disse aqui, a gente tem que conhecer todos os processos, eu acho muito importante, ter parceiros que são especializados no que fazem, é um diferencial incrível, porque vai te poupar dinheiro. O que o importador mais se preocupa no Brasil é economizar, é reduzir o custo da operação. Mas o importador no Brasil, ele olha o reduzir custo na etapa isolada do Não pensa processo. no processo Tá como um todo. errado, né? A gente tem que pensar no processo como um todo. Isso que é importante. Mas eu diria mais. Eu diria que o relacionamento com uma empresa de câmbio, ela pode reduzir as incertezas do seu processo internacional. Mas nunca vai deixar de existir, tá, gente? Não. Infelizmente, câmbio é risco, é volatilidade, Importação e exportação, processo de comércio exterior, é risco. Mas sabe que, assim, já aconteceu algumas vezes, tá? Isso que você falou de relacionamento é crucial. Às vezes eu fechei um câmbio pro cliente agora, e aí o cliente fala, Thaís, a menina do meu financeiro aqui passou mal, eu não tô conseguindo acessar uma pessoa de backup, eu não consigo finalizar esse pagamento hoje. E agora o que eu vou fazer? Se o cara deixa de pagar com o banco, ele paga multa, paga taxa. Se você não tem alguém para correr e agilizar o seu processo, para te dar uma extensão, uma prorrogação de prazo para poder fazer o pagamento. Ou, Thaís, nossa, eu te mandei aí uma proforma, um invoice, mas está com o dado do fornecedor errado, o banco errado. É o fornecedor certo, mas ele não quer receber esse banco, ele quer receber no outro. E agora? Se você tem alguém que está ali do seu lado, você liga para a pessoa, olha, a gente para as máquinas, vamos resolver, vamos, né, agilizar o Resolve. processo e resolve. Nossa, tem tanto caso que eu poderia contar aqui de problemas que surgem na operação no dia a dia. Às vezes não é nem coisa gigante assim, é uma coisa boba, mas que faz a diferença ter alguém para te ajudar, porque pessoas têm empatia, né, gente? Máquinas Com não. certeza. Então eu acho que esse é o maior diferencial que a gente tem hoje no atendimento, essa questão humanizada mesmo, de entender o seu cliente, de saber a operação. Às vezes tem um cara que eu sei que ele está começando agora, ele não tem tanto dinheiro assim, ele está precisando de um estilo. Às vezes o pessoal liga pra gente quase chorando, contando ali coisas da vida pessoal. Tô com esse projeto aqui, tipo assim, é o sonho da minha vida, eu tô dedicando tudo que eu tenho. A gente consegue entender muito E aí a mais, né? gente, né, eu faço o possível para entregar para todos os meus clientes, parceiros e até às vezes pessoas que são concorrentes. Vem trocar figurinha para entender, Thaís, tá acontecendo isso. Acontece. Já aconteceu com você? Cara, deixa eu ver como é que eu posso tentar te ajudar aqui de alguma forma, né? Eu vejo que a nossa concorrência é com a gente mesmo, né? A gente tentar se melhorar, se estudar cada vez mais para você ter conhecimento e ter possibilidade de resolver problemas, né? Porque quem trabalha com consultoria, quem é trading, a gente recebe para facilitar a vida das pessoas. A gente está ali para resolver
e entregar o que a pessoa sozinha não conseguiria ali. Só, né, fazer uma importação por conta própria. Imagina, contratar, fechar um container inteiro. Não tem como, né? A Quando gente precisa começa, de nem assessoria. começa, né, com o conteúdo inteiro. Então, esse diferencial no atendimento, no entender a dor do cliente, né? Eu falo isso no escritório o tempo todo. Falo assim, eu não quero ninguém reclamando de problema. Nós somos contratados para resolver Resolver. problemas. Então, nós vivemos dos E problemas. quanto mais complexo, é mais gostoso É de mais resolver, né? É os gostoso, que dão né? mais trabalho, É que Steve gato perde noite de Jobs. sono. Steve Jobs, né? A frase, Escolha o que você ama, né? Não lembro direito como mas ame o que você faz e você não você vai ter que nunca terá trabalhar. que trabalhar, né? É E isso. Comex sendo Comex, né, Thaís? O que a gente gosta é de problema É resolver burocrático. problema. Eu não gosto de problema, eu gosto de A gente gosta resolver de problema. resolver o problema que é difícil de E é resolver. difícil de resolver. É Quanto mais isso. complexo, mais interessante, assim. A Exato. sensação de vitória, de conquista, ela é tão grande, É tanto para o cliente quanto para gratificante, nós, é né, que tá ali gratificante. auxiliando no processo. É verdade. Só puxando um gancho aqui do que você falou lá atrás, só para esclarecer, tá, gente? A diferença aí das operações de trading company, né? A Thaís falou e é verdade. Isso ainda é uma dúvida. Então, eu vou falar de uma forma mais fácil de ser entendível, né? Então, vamos lá. A importação por conta e ordem, ela é uma prestação de serviço. A trading é o importador e o adquirente final é o cliente. Porém, entretanto, todavia, a parte do câmbio, por exemplo, é paga pelo adquirente final. Então, o adquirente final, a gente apoia como trade, a gente tem parceiro de câmbio, né? A gente apoia o cliente nesse fechamento de câmbio. Mas o fechamento de câmbio da mercadoria é de responsabilidade do adquirente final. Importação por encomenda. Aí está a diferença. Na importação por encomenda, eu também, como trading company, sou importador e também tenho que informar o meu adquirente final. Porém, a importação é minha, então os valores a serem pagos da mercadoria na parte do câmbio tem que sair da conta da trade, ok? Essa é a diferença. E no câmbio também tem diferença, tá? Pegando o gosto que você está falando. Quando a responsabilidade do pagamento é do CNPJ importador, ou seja, do cliente, né, que está comprando de fato, a documentação que ele tem que encaminhar pro banco para fazer cadastro ou para corretora que seja, os documentos financeiros que a gente vai avaliar para liberar limite operacional para enviar o pagamento é do importador, do adquirente, como você disse, né? Quem é o responsável final ali da operação? E às vezes, se a trading é a responsável por realizar o pagamento, a gente tem que fazer uma outra análise. A gente tem que analisar a capacidade financeira da trading para trazer essa mercadoria para o Brasil. Né? Então, também tem essa questão de cadastro. Né? Todo mundo acha, se eu tenho conta corrente no banco, quer dizer que eu já posso lá ligar lá e fechar um câmbio? Não, você não consegue. Tá? A gente Por falou quê? isso hoje, né? Falamos. É um tema recorrente, né? Por quê? Se você for, sei lá, não sei qual banco você trabalha, mas se você for na sua agência de costume, sentar na mesa do gerente lá e falar, olha, eu tenho essa proforma invoice aqui, eu vou te mandar o PDF aqui, eu preciso fechar um câmbio agora, como é que faz? Porque aquele gerente, ele não é do departamento de câmbio. É um departamento, é uma célula à parte ali na instituição financeira, que é especializada para esse tipo de envio de pagamento ou para receber pagamento internacional, que vai tratar da sua operação cambial. Por quê? Quando a gente manda dinheiro ou recebe divisas de fora, a gente tem que reportar isso para o Banco Central. E aí é uma operação separada, porque tem um contrato de câmbio, né? Quando você envia pagamento, vai ter o SWIFT. Para quem não sabe, o SWIFT ele é um documento que tem os detalhes do pagamento internacional, né? Os dados de quem está pagando, os dados de quem vai receber o pagamento, valor, a taxa ali, né? Que foi acordada, enfim. É um documento muito importante, né? Entre outros, né? Que o campo de Comex, como um todo, é cheio dos documentos, né? Haja coração para saber Complexo. cada tipo de operação, qual é o documento necessário. As prestações de contas são assim, né? Não, hoje não mais, porque os arquivos são digitais, mas eu brinco que quando a gente manda uma prestação de contas para o cliente, a gente já manda tudo certinho, para de fato fechar, encerrar aquele processo, da forma como o cliente tem que arquivar. E eu gosto assim, como boas práticas, né, e processo interno da It's Company, a gente tem o hábito de renomear os arquivos com números mesmo. Então, onde começa?
Começa na quotation. As Quotation. versões de atualização, né? Invoice, exatamente. Quotation, proforma invoice. Aí vem a invoice. Aí vem o packing list. Aí vem o conhecimento de transporte. Aí vem uma outra documentação que às vezes precisa, certificado de origem, certificado de fumigação, entre outros. Vai depender de cada processo. Aí vem uma LI, né? Aí vai depender se é para embarque, se é para fazer embarque, vai depender. Então, assim, a gente tem o hábito de fato, organizar Você faz um aquilo. passo a passo para o cliente, para ele não se perder no processo, Não, né? vai que ele tem uma auditoria. A nossa função é resolver o problema. Então a gente já entrega aquilo ali com o caminho das pedras e, óbvio, com uma telinha, vamos dizer assim, uma página antes com todo o detalhamento de como está aquela prestação de contas, né? Thaís, um case real daqueles engraçados que acontecem no dia a dia, dos Nossa, câmbios. amiga, tem Tem tanto. tanto. Se a gente for puxar, eu vou comentar um. Não é muito engraçado, mas assim, é um processo que acho que talvez a informação pode ser legal para outras Sim. pessoas. A gente tinha que fazer um câmbio para um cliente que tem sócio estrangeiro, né? E aí é toda uma documentação à parte que a gente tem que exigir para apresentar. E aí até falei, Sheia, a gente não faz milagre, mas eu vou tentar te ajudar aqui. Eu preciso dos documentos X, Y, Z, pra você conseguir me apoiar, né, para o cliente encaminhar essa documentação. Documentos internacionais. Documentos internacionais, Porque né? o sócio da empresa, o quadro societário da empresa era composto por um sócio estrangeiro, Não vou né? lembrar o país agora, mas... e aí a gente mandou toda a documentação, por fim acabou que não deu certo, né, por questão enfim, documentação, mas aí, lembrando desse caso, isso acontece com muita frequência, e que é um pouco engraçado, eu peço pro cliente assim, e o cliente me pergunta, Thaís, eu preciso pagar um negócio pra China aí, como é que faz? Como é que eu mando dinheiro pro exterior? Falei, primeiro passo é o cadastro, que é o mais importante, burocrático. Antes do fechamento, gente. O povo já quer saber quanto eu vou pagar e qual é o seu Pix. Essa é a pergunta que a gente mais recebe. Não é assim. Aí tem gente que manda para mim o PDF do cartão de CNPJ. Eu preciso de um documento que comprove a constituição da sua empresa. Gente, que é ato constitutivo. Contrato social, né? Depende do tipo de empresa, pode ser um requerimento de empresário individual, pode ser o comprovante de MEI. É o ato de constituição da sua empresa. O pessoal vai e manda print da tela da Receita Federal lá do cartão do CNPJ. A gente pede documento, eles mandam só a CNH, só a parte da frente que tem foto, a parte de trás não manda. Ou às vezes manda só o dado, CPF e o nome. Puxa aí, você não tem acesso no banco, o banco tem acesso à Receita Federal. Você vai com o meu CPF, você consegue puxar os dados, ou com o CNPJ, você consegue. Amigo, para mandar dinheiro para fora, não sei se você sabe, mas as instituições financeiras como um todo liberam um limite inicial pré-aprovado. Então, você pode ser $20 mil, $30 mil, $50 mil, cada um libera o limite que acha pertinente. Então, para esse tipo de pagamento, que é pequeno, né, relativamente pequeno, só contrato social e documento com foto CPF já está resolvido. A gente faz o cadastro ali super rápido e no mesmo dia eu consigo mandar o dinheiro para o exterior. Quando é pagamento que excede esse limite, né, a gente tem que ver a documentação financeira da empresa. Por quê? São documentos diferentes. E aí, que documentos são esses? Balanço com DRE, pode ser um balancete de verificação, informe de faturamento dos últimos 12 meses e qualquer outro documento que o banco tirar da cabeça dele que ele precisa. Que pede. E aí a gente tem que pedir ao cliente. Acontece com muita frequência de pedir foto de estoque do cliente. Exemplo, sério? No seu contrato social, ela fala que o seu endereço é um coworking, tá? Um exemplo. Aí você está fazendo importação, sei lá, de trator. Como que você vai enfiar trator dentro de um coworking para revender? Aí você fala, não, mas é meu escritório comercial, né? Pelo amor de Deus, eu alugo um espaço, né? Eu tenho lá um estacionamento, ou a minha empresa tem um outro terreno, enfim. Aí o pessoal fala, beleza, mas então aí começa a suspeitar, que é a questão da burocracia brasileira de investigar. Você tem que provar, né? Para saber se não está omitindo informação. Um armazém, ou você tem aí
um contrato de parceria com um operador logístico para onde Exato. vai, onde fica armazenado o seu estoque, né? Isso tem que ser Aí a gente, provado. eu faço, não é possível. O É cara tá possível. querendo foto da fachada da minha empresa, do meu estoque. Eu tenho dinheiro na minha conta, eu mando o Não, extrato pra ele aí, eu posso pagar. Mas não é assim que funciona, né? Inclusive pra questão de radar. Eu não sei se você pega muito sim, cliente com esse problema de tem que revisar o radar, e a pessoa não tem nem nenhuma conta de luz em nome da empresa. quer pedir aumento de radar, gente, é assim. 3 últimas contas de internet no endereço da empresa, no nome da empresa, as 3 últimas contas de luz no endereço da empresa, no nome da empresa, Tem que ter um né? dinheiro X ou no capital Na social da conta, empresa, ou na é, conta. Pede tem que extrato de não sei comprovar. quantos anos atrás, balanço de não sei quantos anos atrás. DRE de meses, depende da forma como você está entrando, né? É sempre do mês anterior. Então, você tem até 30 dias, você tem que ter tudo comprovado até o último dia do mês, e aí você pode entrar no mês posterior. Por quê? Para garantir aquele extrato bancário naquela data, né? E aquelas Inclusive, isso comprovações. acontece muito. Tem cliente que já eu fiquei com uma dó, tadinho do cliente. Ele fez o pagamento da importação. Era tipo coisa de US$ 100.000. Só que aí ele Não podia trazer. descapitalizou e não tinha o dinheiro em caixa, então ele não poderia E não tinha o radar suficiente para aumentar e ele era importar. lá radar limitado até 50.000. Falta de informação. Não tinha problema. Se ele já tinha pago, ele poderia ter contratado uma trading para fazer o processo para ele Mas é por como é que conta e ele fez? Ele fez ordem. aquele pagamento antecipado, que estava dentro do limite de 50.000. Mas a proforma final, né, a invoice, era o valor acima do limite que o radar que ele tinha. E aí eu sei que aconteceu que faltou dinheiro né, E não tinha em aí? aplicativo, ele pagou e teve que esperar conseguir um Que capital para bom que ele ele aportar para a tinha empresa. relacionamento com o exportador, né? Mas foi rápido até assim, porque ele já estava com o processo em andamento. Só que na documentação a Receita barrou, porque ele tirou o dinheiro do caixa, Assim, gente, entendeu? de novo, né? A receita, ela não tá ali para atrapalhar ninguém. Isso precisa ser desmistificado, A regra tá? é clara, Exato, né? né? E se você comprovar o que tá ali na normativa, na legislação, é muito tranquilo. É complicado, assim, né? Tem, é complicado no sentido de que a gente sabe que tem muita regra que é burocrática, mas ao mesmo tempo é receita de bolo. Para algumas coisas é receita de bolo. Tá lá. Tem todos Tem que os. seguir. Você tem que fazer um checklist. Eu acho que é muito importante, especialmente para esse negócio de revisar limite de radar, né? Todos os documentos Vai fazer um e os checklist. pré-requisitos que Se eu eu tenho não que me cumprir, engano, né? na norma tem um checklist. Se eu não estou enganada. Mas aí eu não sei o que aconteceu. Assim, por fim, deu tudo certo, tá? O cliente conseguiu aumentar o limite, conseguiu trazer a carga dele, mas aquilo gera um transtorno emocional pro Sim. cliente também, porque ele acha, nossa, Ele me já lasquei na descapitalizou, ele receita, já não passou. tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Mas por fim, tudo foi resolvido. O despachante foi muito competente para conduzir esse processo na receita, fez uma defesa, né, que foi plausível e conseguiu liberar para o cliente. Os Mas despachantes acontece. são importantes, são figuras importantíssimas nos nossos processos internacionais, né? E precisamos aí ressaltar a importância deles, né? Thaís, e mais alguma coisa para agregar para a gente? Ai, amiga, tanta coisa. A gente poderia ficar aqui até amanhã, É, especialmente contando porque tem case, muito né? assunto, né? Quando a galera do Comex se junta ali, o que sai de pérolas do Comex é assim, acho que é a parte que a gente mais gosta, inclusive, né? Eu gosto muito de ouvir das áreas que eu não domino, né? Igual, eu não tenho muita expertise de trade de processo, mas tudo que eu preciso eu ligo pra Cheio e correr, pelo amor de Deus. E o que eu preciso do Acho campo, que a ele gente, depois do dia, faz. vamos filtrar os áudios que a gente manda uma pra outra. Já Acho viu que dá aquele pra meme rir. agora do Instagram? Tô ouvindo os áudios da minha mãe e a pessoa fica dublando. Eu vou fazer Igualzinho, os a gente teus. pode fazer Gente, ouvindo os áudios dela são maravilhosos. Easy. E agora? Fazendo? O que tá acontecendo? Amiga, pelo amor de Deus, me chama aqui. Thaís, o cliente tá pedindo uma coisa surreal aqui. Não tem como fazer isso não. Como é que eu vou explicar isso pra ele? Amiga, não sei como fazer, mas você vai se virar, né? Tá bom, tô te mandando o telefone do cliente aí, tá? Ok. E assim vai. E eu faço isso com ela também, tá? Não é só ela que faz comigo, não. A importância de ter boas parcerias, É isso. né? E a gente sempre que puder e tiver ao meu alcance dentro da minha alçada ali de conhecimento, Estamos estou à juntas. disposição para você sempre, porque você é uma pessoa muito querida, fora do profissional, uma pessoa realmente muito boa, muito íntegra. Obrigada. Eu acho que todo mundo que convive com você se apaixona, assim, de verdade. Você é uma pessoa, você é o anjo, você é luz. Deus te Ai, abençoe. obrigada. Já abençoa muito, né? Mas que através desse projeto aí você consiga alcançar
um novo público, que eu sei que foi nessa fase aí de expansão, né, para sua trade ser mais conhecida no mercado. Sim. Porque ela é muito boa, bem referenciada, tá, gente? Então, assim, quem indica, você pode vir tranquilo, que ela vai fatiar tudo bonitinho pra vocês e vai resolver os seus problemas. Mulher boa de resolver o problema é essa aqui, tá? Pode confiar. Muito obrigada, mas a gente conta com parceiros como a Comex Market, né? Que A gente tenta fazer o melhor, né? eu espero continuar contando com você. Gente, câmbio, Comex Por Market, favor, tá? mandar pagamento, receber pagamento. E especialmente se for cliente da Shea, fala assim, olha, vim de indicação, Geralmente a gente faz isso. tá? É Que bem aí a gente comum. faz uma condição especial. Farei pra todo mundo, tratamento excelente, como sempre, né? A gente Não busca o duvidem melhor. disso. O Mas para quem atendimento. vier de indicação, com certeza vai ser muito bem recebido. E a gente vai fazer o melhor para poder auxiliar no processo de campo. Thaís, que papo bom, que papo gostoso. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui, por esse convite. Eu Adorei, que de verdade. agradeço. Adorei. Vamos fazer outros, porque eu Voltarei, acho que com tem muitas certeza. curiosidades aí que a gente pode trazer para o pessoal, né? A gente tem clientes que estão começando a internacionalização da empresa, clientes médio porte, clientes já bem De avançados, assim, vários né? níveis, né? Assim, E são dúvidas recorrentes. Então, assim, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter você aqui. eu que Aí agradeço. está de portas abertas para você e para a Comex Market. Muito Muito obrigada. obrigada, muito obrigada. É recíproco, é verdade.